E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia com cadeirada. Gente, é o assunto do momento que se comenta nas redes sociais. Ontem tivemos o debate de São Paulo, realizado aí pela TV Cultura, e o Datena, ex-apresentador, né? Já deve até voltar pra TV, não sei. Em determinado momento, deu uma cadeirada no Pablo Marçal. E as pessoas já começaram a falar sobre isso e, obviamente, a gente vai ter que trazer algumas coisinhas muito além do que está no debate público. Tentando, né? Talvez eu pudesse chamar o vídeo hoje até de dossiê. Eu acho que se eu chamasse de dossiê a cadeirada, eu não estaria sendo injusto. Será que eu vou colocar isso no título? Não sei. Acho que eu vou colocar Marçal Zé da Atena na cadeirada, mais um pouco mais, mas enfim. Possivelmente vai ser o principal tema, talvez o único do vídeo de hoje. Na verdade, a gente vai começar falando sobre Elon Musk, uma notícia muito rápida, mas importante que vem da União Europeia. Falar rapidinho aí, só para comentar o que aconteceu com o Trump ontem, se alguém não sabe ainda. E aí vamos começar no início do dia. Quero mostrar para vocês uma entrevista que saiu do Nicolas na Globo, né, que ele concedeu para a Globo. Depois os eventos que aconteceram, a motociata, e a gente entra na questão do debate. E a gente vai ter que fazer uma viagem no tempo. A gente vai voltar a 2019. Pra gente ver algumas coisas que estão acontecendo hoje e o que eu digo pra vocês. A disputa em São Paulo não é sobre São Paulo. A eleição da cidade de São Paulo já deixou de ser sobre a cidade de São Paulo há muito tempo. Eu não quero adiantar, mas eu duvido que o que eu vou te mostrar você vai ver em outro local. Mas eu duvido mesmo e normalmente eu cumpro com minhas palavras. E esse der tempo tem algumas coisas ligadas ao Lula, mas que eu acho que vai ficar pra amanhã, porque é capaz de dar até um dossiê. Mas vamos começar e vejam só. Rapidinho mesmo, só atualização. Lembra que quando teve aí as confusões, Twitter banido, lá no início, se vai banir ou não vai, ainda não estava decidido. A Daniela Lima começou a publicar algumas coisas, falar algumas coisas na Globo News contra o Elon Musk e até citou a carta lá do cara da União Europeia, da DSA, e a Globo tomou uma checada. Você lembra que a Globo tomou uma checada com a nota do Financial Times, desmentindo o que a Daniela Lima falou, mostrando que o Thierry Breton agiu basicamente de maneira, sabe, sozinha, ninguém apoiou ele. A carta que ele colocou, basicamente ameaçando Elon Musk, foi uma iniciativa totalmente dele, que não tinha nenhuma relação com a Comissão Europeia. A Daniela Lima, obviamente, não voltou para pedir desculpas. O Thierry Breton ele publicou uma carta meio que ameaçando Elon Musk antes dele realizar o Spaces com Trump. Ele ia fazer um Space com Trump, etc. Tudo mais. E tem que ver que se causar qualquer tipo aqui de problema na União Europeia, você pode ser responsabilizado. E aí, nas últimas horas, deve ser notícia ao longo do dia de hoje, o Thierry, ele renunciou. Renunciou ao seu cargo. Deve ter sofrido, obviamente, algum tipo de pressão, né? Eu quis trazer aqui porque eu não gosto de ficar enchendo ninguém de esperança, mas eu acho que tudo que está acontecendo no Brasil, não acho que, sabe, alguém vai vir e vai devolver a liberdade para o Brasil. Mas alguma hora, alguma coisa também tem que acontecer, né, a favor das pessoas que defendem a liberdade de expressão. O Brasil está marchando numa direção muito ruim, vocês estão observando isso, e eu acho que aqui é um indicativo, né, o Thierry já renunciou. Quem sabe acontece aí, né, no Brasil uma reflexão, autocrítica, alguém bota a mão na consciência. Avançando aqui, ontem o Trump foi mais uma vez, né, vítima de uma tentativa de fazer com que ele não viva mais. O Jamil Chad foi um dos primeiros a publicar, da turma do consórcio. Trump parece ter sido alvo, né? Parece, realmente. É porque é de direita. Se fosse de esquerda, com certeza ele teria sido alvo. E aí, mais um caso de um perfil extremamente estranho, de assim, um perfil da pessoa, que a pessoa seguia, deixava de seguir, as ideias que ela compartilhava. Enfim, né? Mas parece. Foi assim que a imprensa nacional noticiou. E se você for nas páginas de política dos principais jornais do Brasil, sejam eles Estadão, Folha e Globo, os três maiores, não tem nenhum destaque a isso daqui. Nenhum destaque. Talvez na parte de notícia internacional saia. Se fosse contra a Kamala, era gritaria em todos os veículos. Enfim, ele estava a 450 metros de Trump, portava, né, um guarda-chuva. Não era qualquer um. E tá ali, né? Que é um suspeito preso pela nova tentativa. Agora já é, né? Uma tentativa.
Agora já é, porque o Jamil, isso daqui já foi na madrugada de hoje, né? Já telei, dia 16. Porque do Jamil, que foi do dia 15, era o parece. Ainda era o parece, né, Jamil Chad? Parece, mas tudo bem. Já se comentou um pouco sobre isso. Sabe, eu acho que comentar isso daqui é mostrar o perfil do cara, o que está acontecendo, aquele repúdio, olha, mais uma vez, o que está acontecendo contra candidatos da direita. Vocês meio que já sabem disso, não vou me aprofundar muito nesse assunto. Se eu ver alguma coisa mais relevante, eu trago. Eu acho que o comportamento da imprensa no Brasil, o silêncio da imprensa brasileira sobre isso e o descaso, eu acho que isso sim fala muito alto sobre esse caso. Mas vamos lá. Vindo para o Brasil, passar aqui rapidinho, só por essa entrevista do Nicolas, a questão da motociata, e a gente já chega na cadeirada. Ontem, de madrugadinha, 3h30 da manhã, né? Então deve ter, sei lá, corrido na sexta, no sábado, essa entrevista. O Globo publicou uma entrevista com o Nicolas, né? Tá ali a manchete. Nicolas diz que Bolsonaro não faz milagre, vê desconexão de Nunes com a direita e reconhece carisma de Lula. Se tivesse posicionamentos aí do Nicolas ou alguma entrevista, eu acho que eu compartilho deles. O senhor entrou na campanha pelo Brasil, assim como Bolsonaro, mas há dificuldades como no Rio e em São Paulo. Bolsonaro perdeu a capacidade de mobilização? E o Nicolas teria respondido que o cenário político muda. A capacidade de mobilização do Bolsonaro ou a popularidade dele não se perderam. Bolsonaro gera apoio, só que ele não faz milagre, ele não é santo. O apoio do Bolsonaro, assim como o meu, só é válido quando a pessoa que ele está apoiando gera conexão com o eleitorado dele. O Nunes não tem conseguido gerar uma conexão. O problema talvez nem seja o Marçal, talvez seja o Nunes. Eu não discordo disso daqui. Sabe? As Marçaletes, né, que talvez esteja esperando aí, mas e o Nunes, né? Eu já falei, por mim, pega o Nunes e o Marçal, amarra os dois juntos, bota na boca do Boulos, tampa com Datema, amarra na tábua, joga todo mundo no rio. Vai nadar. Não tem condição. Mas é isso. A eleição aí, quem escolhe o povo que mora em São Paulo. Quer votar no Nunes? Vota no Nunes. Quer votar no Marçal? Vota no Marçal. Só não vote no Boulos, só não anule o seu voto. Se o candidato fosse, por exemplo, o Salles ou Eduardo Bolsonaro, eu estaria fazendo campanha. Não sugeriria se vá com Marçal. Havia uma cadeira vazia e ele sentou. No Rio é outro cenário. Não dá para colocar todas as candidaturas em uma mesma forma. Eduardo Paes tem uma popularidade muito grande ao lado do Lula. Eu acho que o Rio de Janeiro deveria convidar a direita a se questionar. Como Bolsonaro recebeu os votos de quem está votando em Eduardo Paes? Porque tem muita gente que está votando em Eduardo Paes que votou em Bolsonaro. Porque as pessoas que votaram em Bolsonaro em 2022 no Rio de Janeiro não estão votando no Ramagem. Para mim, a resposta disso é: uma coisa é rede social, bolha do Twitter, bolha do Instagram, YouTube. Outra coisa é o mundo real. E aí você vê que a popularidade de Bolsonaro ela é muito maior, mas muito maior do que o que a gente vê na rede social, quantidade de seguidores. Trouxe até em números, né? A maior rede social de Bolsonaro é o Instagram, não tem nem 26 milhões de seguidores. E quando você olha para Bolsonaro, no dia a dia, teve 60 milhões de votos. Tá faltando aí uns 32 milhões de pessoas seguirem ele. E como tem sido a articulação com o PL sobre a sua atuação na campanha municipal? Aí o Nicolas diz, vamos deixar claro. A maioria dos candidatos que eu estou apoiando não é por convocação do PL. Há uma pequena porcentagem, menos de 10% de candidatos que, de fato, o Valdemar me pediu para ir. Estou indo de forma voluntária nos locais onde há pessoas em que eu acredito que são amigos meus aqui da Câmara. Aí pergunta, Marçal é uma dessas pessoas? Não. Não estou fazendo campanha para o Marçal nem para o Nunes. Mas o senhor não fez um M no 7 de setembro? Aí o Nicolas responde, não. E fui inocente. Eu estava em um caminhão, toda hora que eu ia para a borda, tinha uma trupe gigantesca de gente com o boné do M gritando, Boulos ou M. Eu estava ignorando, mas era uma situação difícil. E aí, pela terceira vez, gritaram, Boulos ou M. E aí, irmão, Boulos ou M é M. Só que caí no corte do Marçal, tinha alguém com celular, tanto que eu faço rapidinho, é óbvio que ele aproveitou nas redes dele. O senhor se posicionou sobre o uso da imagem na campanha? Aí o Nicolas fala, eu liguei pro Marçal, esculachando sobre a questão do vídeo, com 7 de setembro, com o futuro prefeito de São Paulo. Eu falei, você tá de sacanagem, né, cara?
Aqui o Nicolas tá falando do vídeo dele, não fazendo M. O Nicolas tá falando aquele vídeo que o Marcelo falou, ó, o povo veio ver o próximo prefeito de São Paulo, algo assim, né? Como se a manifestação fosse para ele. E ontem, acho que teve um evento que desmontou por terra, né, toda essa história. Enfim, o Nicolas reclamou dele disso. Você vai tentar tomar para você esse evento? Você tá de sacanagem, né? Você chegou no final da manifestação, se colocou como dono da festa, não convocou as pessoas para o ato, no mínimo isso é malicioso. E aí o Marçal falou que também achou malicioso, que tinha sido a equipe. Tá, mas por que postou então? Ah, foi a equipe. Tá, e por que postou? Então tira, pede desculpa. Eu falei que não achava legal porque se der um segundo turno entre Boulos e Marçal, é um dever moral meu ficar com o Marçal. Então, eu não sou estúpido de bater um cara que daqui a pouco eu posso ter que apoiar. Mas eu não veria nenhum problema também. Eu acho sim, vocês vão estar batendo porque o cara fez uma estupidez. E se tiver um segundo turno entre Boulos e Marçal, eu acho muito difícil que alguém no Brasil vá falar o seguinte: Nicolas, você não estava criticando o Pablo Marçal, agora você vai apoiá-lo? E vai deixar o Boulos vencer? Eu acho que hoje no Brasil as pessoas já têm maturidade para conseguir entender isso. Uma coisa é você criticar o Marçal, outra é você deixar o Boulos vencer. Acho que as pessoas têm maturidade para isso. Então, não veria nenhum problema. Acho que o Nicolas realmente deveria expor e mostrar toda essa sabugice. Qual seria o cenário ideal em São Paulo? Seria Bolsonaro rever o apoio ao Nunes? E aí o Nicolas fala que o que eu sinto é que ele, não Marçal, está entrando no espaço cognitivo das pessoas como antissistema para poder pavimentar o caminho dele em 2026. Se em 2026 Bolsonaro não ficar elegível, vai acontecer o efeito Nunes 2.0. Ele desgastou o Tarcísio, agora, que entrou na campanha de Nunes, com a finalidade posterior, que é a presidência da República. O Pablo, ganhando a prefeitura ou não, vai continuar trilhando esse projeto de antissistema. Em 2026, o Bolsonaro, óbvio, vai ficar do lado do Tarcísio. Vai gerar o mesmo problema de agora. Ele é um cara que planeja as coisas. E vai acontecer isso mesmo. Se Bolsonaro não apoiar Pablo Marçal, presidente 2026, Ave Maria. Se Bolsonaro estiver elegível e não apoiar o Pablo Marçal em 26, traidor, safado, covarde, frouxonário, todos aqueles xingamentos que vocês veem quase todos os dias. No seu raciocínio, o Marçal não é uma pessoa confiável? Aí o Nicolas diz: sinto que as pessoas preferem dar chance ao duvidoso a votar no Nunes, que não tem conexão com a gente. Não é que ele não seja confiável, acho que ele não passou no crivo do tempo. A direita erra muito nesse sentido. Acho que o Nicolas fez uma fala muito política nesse caso. É para bom entendedor, né? Eu acho que se o Nicolas achasse ele confiável, ele teria dito. E eu acho que aquele encerramento, né? A direita erra muito nesse sentido, de abraçar qualquer um que aparece, gritando, prometendo rios e dinheiro, e vai. E às vezes não é meio assim, calma, espera um pouco, respira. Uma coisa, a eleição começou com o intuito de tirar o Boulos, voto útil. Hoje a galera quer dar um cheque em branco. Você não pode questionar as propostas de ninguém se não é cheque em branco. Mas e o Nunes, hein? E o Nunes que se exploda. Meu Deus do céu, como é difícil as pessoas entenderem isso. Como vê a divisão na direita, Nicolas? O Pablo tá longe de ser um novo Bolsonaro, esquece. A figura de Bolsonaro foi contra tudo e contra todos. Por mais que as pessoas estejam um pouco chateadas por conta de São Paulo, ainda está no coração das pessoas, como se fosse pessoal. A maior parte das pessoas, sim. Agora tem os catinguentos na internet, né? Esses querem destruir mesmo a todo custo. O Bolsonaro tem um trem que eu não sei explicar. Tem o sangue de barata, sabe apanhar, é uma virtude. Lula também tem isso. Lula falou de Israel no meio da crise internacional, pau quebrando, e ele se manteve. Isso é a virtude de quem é governante, de quem sabe aguentar a pancada. Não subestime Bolsonaro. Ele é um líder carismático, e líder carismático no Brasil é de 100 em 100 anos. O Lula é um líder carismático também, né? Jamais subestime a força dele. Chegando aqui quase nos finalmente, em São Paulo, o senhor está com quem? Acho que essa resposta do Nicolas eu faço minha. No segundo turno, estou com qualquer um que vá contra o Boulos. A tramitação do PL da anistia está atrelada à sucessão de Câmara e Senado. Aí diz que o PL da anistia está sendo uma barganha política, está sendo usado por todos os candidatos, mas existem outros pontos que vão ser colocados na mesa. Também tem a possibilidade do PL lançar um candidato. Se nenhum candidato à presidência da Câmara aceitar as nossas condições, a gente lança.
E pergunta, é uma posição do Nicolas, do Valdemar ou da bancada? É uma posição do Nicolas e de uma grande parte da bancada. Agora, qual a posição de Bolsonaro e do Valdemar? Meu amigo, não faço ideia. A entrevista ainda tem mais uns trechos que pergunta para o Nicolas sobre o Arthur Lira, sobre a Comissão de Educação. O Nicolas reclama da forma como o Lira vem governando, né, controlando a Câmara, colocando muita coisa em regime de urgência, não permitindo que o debate ocorra, né, a forma como deveria ocorrer. Ele fala, pô, o Lira faz lá uma comissão, né, uma comissão emergencial, o pessoal ali discutir o assunto, não tem a representação partidária que deveria ter, e o tema já vai para plenário e você tem que votar sim ou não. Então a baita confusão, dessa forma aí tá atropelando tudo, não dá para ter nenhum tipo de debate, diálogo saudável, e a gente já externou esse tipo de crítica algumas vezes. Aí ele comenta sobre isso, mostra o que ele vem fazendo, fala, ó, tô aqui, me reclamar de mil coisas, dê espaço para a direita, dê espaço para a esquerda, dê espaço para o centro, teve projetos que a Tabata relatou, teve projeto que o Bilinski relatou com a direita, e tá aí, não é isso? E coloca em votação, a gente debate, mostrando aí, né, todos aqueles ataques infundados que foram feitos quando o Nicolas assumiu a Comissão de Educação. Aí, só comentando isso daqui rápido, antes de começar a falar da cadeirada, após prever 20 mil motos, motociata de Marçal reúne apenas 200 veículos em São Paulo. Acho que se o 7 de setembro as pessoas tivessem ido lá para ver o Marçal, ele teria colocado muito mais veículos, né? Agora em São Paulo, ele que é um cara tão popular como as maiores redes sociais do Brasil. Aí, olha que engraçado. Olha quem tava do lado do Marçal. O Jackson Villar. Rapaz. Tá pra nascer um cara talvez mais oportunista que o Jackson Villar, viu? Não vou falar que ele é o braço direito do Marçal nem nada, etc. Mas é curioso, né? Tá lá, pertinho, dirigindo lado a lado do Marçal. Ambos sem capacete pra aparecer. Ele, esses dias, né? O Vilar tava organizando. Ele tinha organizado em 2022. Sim, ninguém conhecia esse cara. Aí ele apareceu em 22, organizando coisa pra Bolsonaro. Surfou, tentou surfar, pelo menos surfou, né? Óbvio, conseguiu surfar. Mas como não conseguiu ganhar nada com o Bolsonaro, começou a tratar mal o Bolsonaro. Falou que o Bolsonaro era traidor, safado, tudo mais. Subiu no barco do PT. Agora subiu no barquinho do Marçal. Né? Já tá ali, ó, Juntos pra Mudar São Paulo. O Vilar tava apoiando o Boulos. Agora tá apoiando o Pablo Marçal, sabe? É um negócio assim que é incrível. Vai acontecendo, né? Entradinha, saidinha, o Brasil não cansa de surpreender. Mas vamos lá. Vamos falar da cadeirada. E aqui eu te peço um tempo antes de você formular toda a sua... Na verdade, você já tem uma opinião, mas te peço tempo pra gente ver umas coisinhas. Ver e refletir. E eu venho comentando há muito tempo que, pelo menos, pra mim tá claro. A eleição pela cidade de São Paulo não é sobre a cidade de São Paulo. Já deixou de ser há muito tempo, pelo menos nas redes sociais. No debate de ontem, antes da cadeirada, o Marçal falou o seguinte pro Datena. Você é um arregão. Atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e disse que queria ter feito. Você não é homem nem para isso, afirmou o coach antes de ser atingido. Não vou nem entrar no mérito dessa fala ainda, mas vou entrar depois. Beleza. Quando teve isso daí, o Joaquim Teixeira, perfil de humor, ele falou o seguinte: Pablo Marçal amanhã afirmando que, como Trump, sobreviveu a uma tentativa, né, enfim, dito e feito. Não demorou muito, Pablo Marçal igualou a cadeirada ao que ocorreu com Trump e o caso Adélio Bispo. Você acha que as coisas se comparam? Você pode odiar o Datena, você pode adorar o Marçal, mas você acha que tem comparação esse tipo de coisa? Eu enxergo meio que um padrão, não é a primeira vez. Quando o Marçal foi censurado, ele também comparou a censura dele a Bolsonaro e ao Trump. O Felipe Sabará até chamou, né, a Tabata Amaral de Adélia de Harvard. Que eu acho que passou demais do ponto também. Uma postagem como essa chamou a atenção. Toda a imprensa noticiou. Marçal compara a agressão de Datena à facada de Bolsonaro e o balaço que o Trump quase tomou. Marçal compara a cadeirada, né? Bolsonaro e Trump. Enfim, porque todo esse ódio, escreveu Marçal.
saiu no Globo também. Nas redes, Marçal associa a cadeirada da Atena ao que ocorreu com Trump e Bolsonaro, porque todo esse ódio. E todos os portais de imprensa, todos os portais, falaram, foi uma agressão. O que aconteceu foi uma agressão, não tem o que questionar. Foi uma agressão. Não tem... Isso daqui, pra mim, é uma coisa que não tem o que questionar. O Datena deu-lhe uma cadeirada no Marçal. Teve muita gente que ficou falando, amanhã a imprensa aí vai aparecer pra falar que não, foi Marçal que bateu na cadeira. Não, ninguém comentou isso não. Ninguém comentou isso. Quem apostou por essa linha apostou errado. Mas vamos lá. Quando eu digo que eu meio que conheço os catinguentos da internet, né? É sempre porrada de um lado, né? E aí só um lado, meio assim, só um lado meio que sofre. É só um lado que bate. Essa era a tese. Aí eu falei, né? Rapaz, a galera que defende pé na porta já tá igualando o caso Adélio, o caso do Trump a uma cadeirada. A galera pé na porta não é tão pé na porta como dizem, porque eles defendem um pé na porta. A turma pé na porta quer que Bolsonaro vá, faça, aconteça, mas brigue na unha se for necessário. Aí, o ponto da tese aqui é o seguinte, né? Rapaz, só acontece com um lado. É só a direita, né? É só com a direita. E aí eu tinha dito pra vocês que eu não disse que a gente ia pegar esse vídeo e ia seguir por um rumo que eu acho que nenhum outro canal vai querer seguir. Nenhum outro canal vai querer colocar o dedo, fazer uma autocrítica. A Tsuki tem boa memória e, infelizmente, vários perfis dos catinguenses tiveram suas contas suspensas. Não tem as contas que eles tinham lá em 2019, não existem mais, que eram contas novas. Alguns ainda consegui achar as contas antigas. O Oswaldo é um deles. Em 2019, o Verdivaldo foi no Pânico. Quem também estava no Pânico era Augusto Nunes. E numa discussão acalorada entre ambos, o Augusto Nunes meteu a mão na cara do Glenn. A Yatsui comenta o seguinte, né? Toda a direita bateu palmas pro Augusto Nunes. Isso é mesmo. Foi dia 7 de novembro de 2019. Aí quando a Tsuki postou isso, olha quem aparece. O amigo de vocês. Oswaldo Eustáquio. Vocês assumiram hoje que são funcionários do Centrão. Por quê? Eu digo pra vocês. Ontem, se você for lá... Porque você não tem acesso ao Twitter. E eu não coloquei o tweet aqui, ó. Mas eu falei assim, ó. Paulada bem dada. Eu falei isso. Eu escrevi. Tá lá o tweet. Você pode ir lá checar. Você acha que foi uma paulada bem dada? Eu achei. Mas eu chego lá. Eu chego lá. Aí, gente, olha como é curioso as coisas. A turma agora que tá gritando... A turma pé na porta, que agora está gritando contra o Datena, um absurdo. Você vai defender um comunista. Olha o que o Oswaldo dizia. Glenn foi o agressor, essa é a verdade. Augusto Nunes reagiu como homem, como brasileiro. Ah, quando Augusto Nunes dá na cara, é coragem, né? Tá bom, é homem, brasileiro. O mesmo Oswaldo. A esquerda está acostumada a inverter os valores, ressignificar na prática, mentir. Augusto Nunes, um homem de 70 anos, foi insultado em um claro crime contra a honra pelo criminoso Greenwald. Reagiu como um herói brasileiro, com um tapa de mão aberta na boca de Glenn. Ah, mas e a cadeirada? Irmão, quem fala o que quer, às vezes, recebe o que não quer. Ah, ele tinha que ir na mão se garantir. O Datena é muito mais velho que o Marçal, ele resolveu ir na cadeira. Provocou, irmão, você ofendeu a honra do cara. Vamos seguir a lógica da direita. Nesse episódio aqui do Verdivaldo, na época eu fiquei lá do Augusto Nunes. Olha aqui os catinguentos que eu digo pra vocês. Olha os catinguentos que eu digo pra vocês. Felipe Dias. Ele tirou o sobrenome, mas o sobrenome dele é Dias. O Paulo Figueiredo comentou assim, ó. Pablo precisa aprender a se defender. O cara disse que luta com tubarão, com leopardo. Aí toma uma cadeirada do Atena se movendo com a destreza de um bicho preguiça e tem que procurar atendimento médico. Não sintonizou a frequência. Tá ironizando o caso, né? Aí vem o Felipe Dias. Tem como ser mais patético que esse jornalixo aqui? Felipe Dias é da turma mais pé na porta que existe, revolucionária, queria realmente a sua intervenção no Brasil, sabe? Basicamente uma revolução civil. Mas em 2019, olha o Felipe Dias. Nenhum brasileiro até hoje representou tão bem a família brasileira como Augusto Nunes.
Herói de tempos imemoriais. Lenda, nunca critiquei. Eita hipocrisia, esse fedor de hipocrisia na direita me enjoa. Olha o Leitadas. Esse daqui foi o meu maior cancelador. Esse me persegue até hoje. É daí que vem os catinguentos. Era final de 2020, eu fiz uma postagem comentando sobre a sucessão da presidência da Câmara. O Leitadas distorceu para falar que eu estava fazendo campanha para o Alcolumbre. Aí na época eu mandei ele deixar de ser um vagabundo desocupado e procurar um trabalho. Aí ele surtou. O chefe dele até fugiu do Twitter. Na escala, desespero, não consigo dizer quem tem maior nível, o Figueiredo ou Kim Panim. O Leitadas não tem mais a conta dele, foi apagada, né? Suspensa. Mas, pelos seguidores dele, né? Hashtag Augusto Nunes Herói. Eu acho que ele tava do lado do Augusto Nunes. Ele normalmente tende a seguir os seus seguidores. As mesmas pessoas hoje que estão fingindo, meu Deus, cara, vocês apoiaram. Sabe, vocês são muito hipócritas. É muita hipocrisia, cara. Essa pessoa que eu tirei, porque essa pessoa, eu realmente acho que ela tem bom coração. É uma tia do Zap que tá lá no Twitter. Absolutamente nada justifica a conduta do candidato da Atena, a não ser, claro, seu despreparo e seus impulsos criminosos. O Tipinho não deveria receber um mísero voto. A violência física na política começa onde o argumento e as ideias acabam. Goste ou não você de Pablo Marçal. Essa mesma tia do Zap no dia 7 de novembro. Antes que apareça a turma do ai, não pode perder a cabeça. A verdade precisa ser dita. Verdivaldo provocou verbalmente, colocou o dedo na cara do Augusto Nunes. A partir daí, o descontrolado gringo assumiu o risco do revide. Não se coloca o dedo em risco na cara de um homem. E chamar um homem de covarde. E acusar o homem de ser uma abusa. Não, ele foi além do ponto, né? Chamou de Jack. A gente vai saber o que é Jack. Então assim, né? A mesma... Ai, não pode perder a cabeça. Ai, agora... Eu não entendi. Na época, né, Nicolas? Augusto Nunes e Glenn saíram na porrada no pânico. Ninguém faz juízo de valor. Tá lá no Facebook, no Instagram do Nicolas. Paulo Eduardo Martins, falando sério, nenhum homem suporta ser chamado de covarde na cara sem reagir. Foi o que o Marçal fez com o Datena, né? Augusto Nunes reagiu como um homem de sangue nas veias. Velha guarda. É bonito? Não. Mas acontece em todo lugar, exceto na mídia. Em Feira de Santana, na minha cidade, a gente sabia que se você xingar a mãe do amiguinho, vai dar ruim pra você. Não xingue a mãe do seu amiguinho. Tem palavrão que você normalmente não usa, né? Você tem que respeitar. Pelo menos no interior é assim. Ah, mas tá no debate. Mas bem, então, o que é que eu posso fazer? É bonito? Não. Tem uma opinião muito similar do Paulo Eduardo Martins. Mas quando você fala um monte de coisa de um cara em rede de TV nacional, às vezes pode dar ruim. E deu. É claro que não tô em apoio à agressão, briga, ou seja lá o que for. É apenas uma constatação. Exatamente. Essa postagem do Paulo pegou 11 mil curtidas. Na época todo mundo bateu palma. André Fernandes, 14 mil curtidas na época. Como pode Augusto Nunes perder uma oportunidade dessa de nocautear o Glenn? Deveria ter mirado melhor. Eduardo Bolsonaro, 38 mil likes na época. Fato que Augusto Nunes reagiu em legítima defesa de sua honra. Ninguém é obrigado a ser violentado a todo momento com distorções de suas falas, ser xingado na cara e aceitar. Augusto não teve opção. Reagiu como qualquer pessoa normal com sangue nas veias poderia reagir. Esse era o pensamento da direita. Eu acho que a direita tem que ter sabe? Cara, que caminho vai seguir? Um ou outro? Mínimo de coerência, né? Aí agora tá todo mundo aí. Você pode chamar o cara do que quiser. Quem fala o que não... Gente, o mundo real é assim. Vamos viver no mundo real. No mundo real, quando você fala demais, você tá, né, dando pano pra coisa como essa. Eu sou da tropa dos covardes. Eu não fico ofendendo ninguém. Não quero esse tipo de problema pro meu lado. O crime, a mentira e o escárnio jamais merecem respeito. Reagir a canalices que partem de um criminoso cínico e folgado é questão de honra. Apesar de várias vezes discordar de seus comentários, independentemente dos fatos citados, preste solidariedade ao homem, Augusto Nunes. Bernardo Kister, na época, ele postou uma matéria Maria do Rosário. Julgam o Jean Willis, Zé de Abreu, por uma reação imediata. Quem reage à agressão não planeja como agir. Quem agride, sim. Respeite e serás respeitado.
Aí o Bernardo dizia: obrigado por ajudar a entender a reação do amigo Augusto Nunes. Né? O Guzo, 32 mil curtidas. O jornalista Augusto Nunes foi insultado 5 vezes seguidas. Fez muito bem reagir. Glenn Greenwald ofendeu. Como não é covarde, Augusto Nunes, muito corretamente, mostrou ao receptador de roubo como se resolve uma injúria. Viva a masculinidade. Senso comum é o Flávio Morgenstern. E o professor Olavo. Augusto Nunes descendo a porrada no Verdivaldo foi a coisa mais linda da TV brasileira ever, né? De todos os tempos. Eu estranho muito a mudança, não dessas pessoas que eu acabei de mostrar. Eu tô mostrando aqui muito mais para vocês verem o engajamento da época. Essa foi a opinião padrão da época do caso. Então, assim, quando é alguém da direita que tem sua honra ofendida, o cara pode ir lá e resolver. Quando é um comunista que tem sua honra ofendida, não sei o que, meu Deus, ó, pelo amor de Deus, gente, vamos ter um pouco de coerência na vida. Aí o cara, aquele vídeo que a Atsuki postou, ela recebeu aquele comentário do Eduardo Santos. Bom, não exigirei que uma mulher saiba a diferença entre tapas e uma cadeirada. Desculpa, mas tu não tem lugar de fala. Aí a Tsuki diz, né? Na época dos tapas do Augusto, os homens de direita foram uníssonos. Jamais chamamos de covarde. Bateu foi pouco. Se fosse eu, teria deixado no chão, porrada nele. Todo tipo de reação do ofendido era aceita. Agora temos isso. Cala a boca, mulher. Você não tem lugar de fala. Aí vamos entender um pouco dessa confusão. Gíria de cadeia para quem realmente pratica um ato absurdo, que esse ato para mim é inaceitável, devia ser, não, nem vou falar o que devia fazer com essa gente. O povo dá o dessa gente. Quando o povo descobre que tem um desse no meio da rua, todo mundo deve ter visto um vídeo do povo fazendo justiça por si mesmo. Mas enfim, tirou a terra do sério. O termo Jack se refere a quem faz esse tipo de coisa. A gíria é comum nos presídios para se referir, né, o cara que realmente pratica esse tipo de ato com a mulher. Aí eu fui atrás do caso para entender, o caso do Datena, né, que o Marçal revelou ontem lá, tudo mais. Datena é acusado de assédio por ex-repórter da Band. Foi a Bruna Drius. Matéria de 18 de janeiro de 2019. Eu não sei quem está certo e quem está errado. O caso acabou sendo arquivado, mas segundo a Bruna, ele jamais foi investigado. Ela teria assinado uma nota meio que... não foi bem assim. Mandou, mas não foi bem assim, meio que pedindo desculpa, mas ela falou que meio que foi induzida a isso, porque quando ela entrou com essa acusação, o Datena começou a processar ela por calúnia e difamação. E ela não queria meio que passar por esse estresse, ela também não tinha dinheiro para advogado. Sei que o Estadão, na época, noticiou que, segundo as acusações, em uma confraternização com a equipe em um restaurante, Datena teria dito frases como: já bati, né? Já brinquei comigo mesmo, né? Pensando em você, né? Nem imagina quanto. É um desperdício você namorar uma mulher. Não deve ter conhecido o homem certo. E falou frases, teria dito frases nessa linha. A jornalista jamais acusou o Datena de nada físico. Ela não acusou nada físico. Foi questão de palavras, moral. Aí, a Tsuki fez uma thread também. Quem compartilha, né, a fala do Marçal, chamando o Datena de Jack, é o Guilherme Kilter, é o menino do Deltan que eu falei pra vocês, que fica metia bastante pau em Bolsonaro. E aí, no 7 de setembro, em vez de subir no trio do Deltan, foi subir no trio de Bolsonaro. Pablo Marçal simplesmente acabou com o Datena aqui, acabou em caixa alta. Alguém já sabia desse fato? Aí, Tsuki é mulher, acho que ela tem mais propriedade do que o Guilherme para falar. Parece que ele realmente aprendeu direito com o Deltan Dallagnol. Quando não sabemos de um caso, devemos ao menos tentar entender o que houve e não cair na tentação de lacrar e propagar uma acusação tão grave como essa. E eu fico incomodado com tudo que está acontecendo. Porque em 2022,
Quando a esquerda brasileira pegou aquela frase de Bolsonaro do pintou um clima e começou a distorcer, aquilo foi muito baixo e todo mundo ficou incomodado. Mas porque as pessoas não gostam do Datena, porque o Datena é um comunista, e o Datena, ele tem um quadro do Che Guevara, acho que na sala da casa. Eu acho que não só do Che Guevara, como outra coisa realmente muito ligada à esquerda. O do Che Guevara é certeza, mas acho que ainda tem uma coisa a mais. Ainda tem uma coisa a mais mas ele realmente tem um quadro na casa dele do Che Guevara. Aí só porque não gosta dele, aí vale tudo, não, se o Marçal falou, tá dito. A acusação movida contra a Datena pela repórter Bruna Drills, foi motivada por falas que o apresentador teria dito a ela. Falas. Essas são as falas, segundo consta no depoimento da acusadora. Você colocou ali as falas. Não há menção de uma questão física, nem pela própria acusadora. A vítima nunca acusou o Datena de ser um Jack. A vítima nunca acusou o Datena disso. Depois você coloca a nota, com detalhes para ler, coloca outra matéria, vai colocando. Tinha uma publicação do Instagram que ela fez, que ela pagou, que ela tá comentando ali que ela meio que foi induzida a fazer um acordo. E a Etsuko termina falando o seguinte: após lerem todo o enredo, onde está o caso do Jack? Porque nem ela acusou isso. Mulheres podem repudiar as falas caso tenham existido. Quanto aos homens, vocês concordariam em serem acusados de ser um Jack por causa dessas falas? Se fosse o seu pai sendo acusado de um Jack ao vivo pro Brasil, como é que você ia se sentir? Como é que você ia se sentir se fosse uma pessoa que você conhece? A direita perdeu a capacidade de ter empatia. A direita perdeu a capacidade, parte dela pelo menos, de olhar para as coisas e ainda raciocinar. Não, se o Pablo Marçal falou é verdade. Eu não sei qual é a solução final desse caso. O que eu sei é que nem a vítima falou que ele é um Jack. É uma questão muito mais não sei porque eu não sei de como é que esses casos se dividem, quando é moral, quando é sexual, etc, tudo mais, mas pelo visto foi questão de falas, gente. Então assim, a mesma direita que em 2019 falava, você não pode chamar um homem de covarde. A mesma direita que ao longo dos anos, Bolsonaro aprovou leis feministas, isso, aquilo, outro, bababá, pipipi. Olha a quantidade de denunciação caluniosa que existe no Brasil contra homens. A mesma direita que fala sobre isso, no primeiro momento compra a história, joga a pedra. O Datena comentou sobre o caso. Não faço a mínima ideia quem tá certo. Se é ele, se é o que a repórter disse, que foi induzida. Quem tem boca fala o que quer. Quem tem boca fala o que quer. Agora, se o Datena tiver certo, também é problemático. Mas olha o que ele disse. Minha sogra morreu depois dessas acusações, durante esse período que todos nós da nossa família sofremos com acusação de mentira e daí por diante. Ninguém suporta isso. Ela teve 3 AVCs e morreu muito por causa disso. E agora eu achei que devia uma satisfação a ela por ter sido acusado por um canalha desse, que ontem mesmo me convidou para tomar um café e eu me recusei a tomar um café com ele. Você não se arrependeu? Claro que não. Depois saiu matéria dizendo que o Datena se arrependeu. Mas enfim, eu não sei quem tá certo. Mas eu pergunto, e se o Datena tiver certo? E se? E se ele estiver errado? E foi do jeito que a mulher falou. Foram falas e não ações concretas. Será que esse é o tipo de palavra que você usa para classificar um homem? Então assim, as pessoas, eu acho que elas... A direita reclamava, quando é de esquerda vale tudo. Ou quando é o Marçal também vale tudo. Pode me cancelar, pode reclamar, pode falar o que for. Pra mim, você chega pro homem e fala, você é um covarde, você não é homem, você não é isso, você chama isso outro. Meu irmão, se o cara... Dificilmente o cara vai ouvir isso, calma. Mas dificilmente ele vai ouvir isso daí, calma. Mas muito dificilmente. Mas são políticos. Não vote neles. Não vote no Datena. Eu nunca apoio o Datena pra mão maluco, louco. Só se fosse o Datena versus o Boulos. Aí realmente é o Datena.
Aí, opa, isso aqui. Pode me chamar sem coração, pode me chamar, pode me cancelar. O Marçal, ele escolheu esse frame pra ser a capa do vídeo. Cara, pode estar doendo, né, até, tudo mais. Mas o caso dele não chega, assim, não chegou a... Falou que tá tipo com uma mini rachadurazinha. Não sei, não vou falar aqui em mim. Tá com uma rachadurazinha na costela, ela não se partiu. A costela não partiu. Tá pesquisando no chat GPT pra isso. Ele fala, cara, você pode sentir dor pra respirar, dor, mas não afeta em nada a respiração. Não tem nenhuma coisa no pulmão, diafragma, não tem nada. Mas pô, pode ser operação padrão? Pode. Cinegrafista dentro da câmera, já virou até propaganda já, botou ali o CNPJ da campanha. Enfim, pra mim, esse caso é só mais um dentre tantos dessa eleição de São Paulo, que fala muito mais sobre os rumos da direita, pra que lado ela tá seguindo. O Renato fez esse comentário ontem mais cedo, isso compartilhou depois. Essas eleições e toda a chatice decorrente dela são fundamentais para a direita. Dessa vez ficou claro, para a maioria das pessoas, até aquelas que não acompanham a política com tanta frequência, e aquelas que têm bom coração e acreditam que todos têm bom coração, quem está preocupado com o Brasil e possui algum tipo de respeito e lealdade a Bolsonaro, e quem são os oportunistas que estavam esperando a tempestade perfeita para tentar destruir Bolsonaro e seu legado, que as tias do Zap nunca esqueçam o que ocorreu nesse período. E a Tsui complementa dizendo, ninguém deve esquecer desse momento do silêncio de políticos, jornalistas e influenciadores. E a Tsuki postou isso aqui também. Mas e o Nunes, hein? E o Nunes, e o Nunes. Pessoas ainda. Eu acho que a maior parte de vocês que me assiste já entendeu o meu posicionamento nessa eleição de São Paulo. Mas eu tenho que ficar ouvindo isso todo santo dia. Principalmente no Twitter, eu fico vendo assim, eu falo, meu Deus do céu, velho. Vocês vão ficar até quando nessa insistência de não tentar entender as coisas? Mas aqui eu achei bem interessante, ó. 14 de outubro de 2022, o Alexandre Fernandes tuitava o seguinte: Marçal vai se tornar oposição a Bolsonaro antes de março de 2023. Anotem. A Thelma perguntava: qual a razão de você dizer isso, Alexandre? Basta assistir os vídeos dele dos últimos 3 meses para saber que o apoio dele é por conveniência. Marçal quer o protagonismo, que é uma posição de liderança na Câmara dos Deputados em 23, mas não terá. Por isso irá se opor a Bolsonaro como os demais fizeram. Sempre seguiu o Pablo, ele nunca concordou 100% com o nosso presidente, mas o apoio dele é incondicional. Ele não precisa de protagonismo, ele é protagonista na área dele e muito bem sucedido. Se for para ser presidente da Câmara, terá meu apoio, minha opinião. Meio complicado, né? O cara se eleger presidente da Câmara pelo PRTB, o primeiro mandato. Não é bem assim que as coisas funcionam. O apoio do Marçal para Bolsonaro, que tem que ser incondicional. O meu apoio incondicional, ele não tem e não terá. O primeiro requisito para alguém ter meu apoio seria ser leal a Bolsonaro 100%, que não é o caso dele. Aí tá, ele acompanha o Pablo há tempos. Ninguém é obrigado a concordar comigo, Tsuki. Mas dizer que o cara vai trair, aí Tsuki responde: você também não está sendo obrigado a concordar com a opinião do Xande, e comentou no tweet dele, assim como eu comentei a sua resposta, e não sinto obrigado a concordar com você e não estou obrigando você a concordar comigo também. São apenas conversas. E acho que ele vai trair, mas espero estar errado. E é isso, né? As pessoas discordam e continuam vivendo. Continuam vivendo. Mas não pode mais discordar. Todo mundo tem que pensar igual. Você está sendo paga. Você é do MDB, você apoia Nunes. Outubro de 22, Bolsonaro indo para o segundo turno. Marçal já participava da campanha e estava ao lado de Bolsonaro. O presente saúda o passado. A eleição de São Paulo não é sobre São Paulo. A turma que tá aí, né? Papapá, pipipi, ppp. Pô, cara, que hipocrisia é vocês. Vocês defendiam uma coisa em 2019, agora vocês mudaram. Mudaram. Eu acho que se quem tivesse tomado a cadeirada fosse o Boulos, vocês teriam apoiado. Porque o Boulos é mais de esquerda do que o da Atena. Se fosse o Nunes, eu não sei. Talvez faça, não sei, não sei. Mas pelo amor de Deus. Bota a mão na consciência um pouquinho e reflete com isso para pelo menos manter um posicionamento igual do que está acontecendo. Agressão é solução? Não, não é solução. Mas acho que vai muito ali no que o Paulo Eduardo Martins falou em 2019. Cara, se você chega para um homem, você começa a falar que ele é um covarde, que ele é isso, que ele não é homem,
esteja preparado para o revide. Quem é homem, eu acho que já passou por isso. Você fica nervoso e você vai dar no meio da cara. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. É assim que vai salvar o Brasil? De jeito nenhum. É pra todo mundo fazer assim? Bom, eu não saio ofendendo os outros. Eu não quero sair ofendendo ninguém, nem chamar ninguém de covarde. Não quero pagar pra ver. Mas vamos lá. Vamos falar um pouco do Lula. Nesse dia, o Lula teve algumas falas aí que valem a pena ser comentadas. Empresários brasileiros não têm inteligência suficiente para entender a importância de se investir em cultura. É a manchete. E a frase mesmo é o seguinte: eu acho que os empresários brasileiros ainda não conquistaram a inteligência suficiente para saber que investimento em cultura é uma coisa que traz retorno não só financeiro, mas político na evolução da sociedade. Agora, o que é investir em cultura pro Lula? É investir nos artistas da Globo, né? E na turma da esquerda. Teve também o caso do confisco, muita gente comentou, dizendo o seguinte: dinheiro esquecido. O Congresso autoriza o governo a recolher até 8,5 bi para fechar o orçamento de 2024. E esse ponto não é nem o pior. Para mim tem coisas piores, confiscos piores. A Câmara conclui nesta quinta a aprovação do projeto que prevê a reoneração gradual da folha de pagamento de 17 setores da economia. Entre outros pontos, a proposta também autoriza o governo a recolher recursos esquecidos em contas bancárias que não foram reclamados pelos titulares. Aí diz o seguinte: se a proposta virar lei e você for o titular do dinheiro, você vai poder, em até 30 dias após a publicação da norma, resgatar os valores. Depois desse prazo, os recursos vão ser direcionados para o Tesouro. Sei lá, tem algum dinheiro que você tem que receber, você tem 30 dias, dinheiro seu, 30 dias para pegar. Uma vez que os saldos forem apropriados pelo Tesouro, o Ministério da Fazenda publica no Diário Oficial da União um edital com a relação de valores recolhidos, indicando a instituição depositária, a agência, a natureza do número. Também vai dar um prazo de 30 dias a partir da data de sua publicação para que os detentores contestem esse direcionamento. Esgotado esse prazo de 30 dias, os valores recolhidos, não contestados, ficarão incorporados de forma definitiva ao Tesouro. Então assim, se você ficou de boca aberta por 60 dias, você não vai ter mais acesso ao seu dinheiro. Eu acho ruim, porque o seu dinheiro é o seu dinheiro. Não deve, se você levou 30 dias, 1 mês, 2 anos, cara, o dinheiro é seu, né? Não é pro Lula, não é pra estar indo pro Tesouro. Eu acho que é pra estar indo pra pessoa. Aguenta aí, pô, o dinheiro do cara. O cara vai pegar uma hora. Às vezes ele nem sabe quantas pessoas, às vezes, têm direito a receber e não sabe. Quantas pessoas? E o governo sabe disso. Por isso que sobra dinheiro. Eu duvido que alguém que saiba que tem dinheiro para receber vai deixar o dinheiro pro governo. Se o dinheiro sobra, é porque a pessoa não tomou conhecimento. Isso daqui eu acho até pior que o confisco, que é o fim do saque FGTS, porque também é o seu dinheiro. Você não pode ter acesso ao seu dinheiro, você não pode sacar o seu próprio FGTS, e a solução que eles querem dar é que, em contrapartida, deve propor que o trabalhador do setor privado tenha mais acesso a crédito consignado. Em vez de você usar o seu próprio dinheiro, não. Tome dinheiro a juros com o banco. Em vez de ter seu próprio dinheiro, pegue dinheiro para pagar com juros para o banco. Vamos enriquecer os bancos. E pior ainda é esse aqui. Aqui passa de todos os limites. Porque aqui agora já é confisco de terra. Confisco de terra. É o caminho que o Brasil está marchando. Minha Nossa Senhora. Porque uma proposta em avaliação começa a ganhar adeptos no governo. Confisco de terras queimadas. Dá detalhes pra gente, Clarissa. Boa tarde para você, Uribe. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando aqui o Bastidores. Uribe, a ministra Marina Silva, junto com o seu time, está avaliando nos bastidores ali a possibilidade de confiscar terras nas quais tenham sido realizadas queimadas criminosas. Eu fui tentar entender um pouco melhor em que pé que está essa situação e, principalmente, qual que é o grau de viabilidade dessa proposta, né? Conversando ali com alguns juristas, alguns deles inclusive ligados ao governo federal, eu pude chegar à seguinte conclusão.
Não. A gente tem legislações que permitem o confisco de terras na prática de crimes, usadas na prática de crimes, como, por exemplo, tráfico de drogas ou então trabalho análogo à escravidão. O nosso regulamento já permite esse tipo de apreensão. Então, se a pessoa cometeu um crime, usou essa terra para cometer um crime, então isso pode ser apreendido pelo governo, eventualmente cedido, por exemplo, para fins de reforma agrária. Só que, Uribe, não há na legislação, pelo que eu pude entender, algo que enquadrasse especificamente o caso das queimadas. Tem a avaliação de uma ala do governo de que seria um mecanismo interessante, mas aí, na hora de tentar entender qual é a real eficiência desse instrumento, eu fiquei pouco convencida de que os próprios políticos que discutem esse tema acreditam que vai ser, de fato, uma medida com potencial de barrar, frear de maneira efetiva as queimadas, por vários motivos. Um deles é porque fica muito difícil identificar, provar que a queimada realizada numa determinada área foi criminosa. Não dá para você saber direito, por exemplo, se foi alguém que estava lá fazendo um fogareirinho para esquentar alguma coisa, perdeu o controle da coisa e aquilo se alastrou, justifica uma pessoa perder a terra por causa disso? Não tem como você provar isso com tanta facilidade. Quando a gente tem queimadas criminosas, a gente tem todo um sistema de satélite. Aqui já deu para entender, né? Ela tá colocando os problemas. Mas vocês que acompanham o Brasil diariamente, veem como funciona a justiça brasileira. Você acha que a dificuldade para provar se uma pessoa é criminosa ou não, se colocou fogo ou não, é algo bom ou ruim para quem quer confiscar a terra? O subjetivismo hoje reina no Brasil. Eu acho que vai ser ótimo para quem quer confiscar, porque o governo quer confiscar o quê? Para tirar da mão de criminoso? Eu não acho que o governo quer confiscar para tirar da mão de criminoso. Eu acho que isso vai ser utilizado como uma nova ferramenta de coerção política. É a cara da esquerda fazer isso. Eu não consigo ver nenhum tipo de virtude. Essa montagem aqui não é uma montagem, não é uma colagem. É uma colagem. Quando o cara só cola foto. O cara colocou uma foto do Brasil, 2024, e Blade Runner. Filme, né? Meio pós-apocalíptico. Como tá o céu no Brasil. Brasil do Lula. Se fosse Bolsonaro, era calamidade pública, urgente, plantão da Globo. Ai. Teve um evento aí, vocês já devem ter visto. Ele ocorreu no final de semana passada aí, que foi um evento que o indígena comenta aí sobre Lulinha. Cadê? Esse aqui. É esse aqui, não. Eita, acho que eu não tenho. Ou é esse aqui? Deixa eu ver. Elon Musk criou um site para divulgar... Não, não é esse não. Ué, eu não baixei esse vídeo. Baixei esse vídeo. Deixa eu dar pausa aqui e pegar esse vídeo. Pera aí. Pronto. O pior congresso da história da República. Um judiciário egocêntrico e parcial. Um governo, senhor presidente, que nós entendemos o porquê, enfraquecido, acorrentado, as alianças enconchadas para se manter no poder. Eu queria apenas que a companheira que falou aqui mudasse o seu discurso. Aqui não tem subserviência para ficar no poder. Eu não preciso disso. O que você tem é inteligência política para saber que eu tenho um partido com 70 deputados e 513. Que eu tenho 9 senadores e 81. E para me aprovar coisas, eu sou obrigado a conversar com quem não gosta de mim. Eu sou obrigado a convencer as pessoas otárias. O cara falou boas verdades aí que Lula não se importa muito com as coisas. Aí Lula não gostou, subiu o tom, ficou batendo boca com o indígena. Se fosse com o Bolsonaro também, né? Tava em todos os jornais. Bolsonaro ataca líder indígena. Ou se fosse alguém da direita também, né? Tanto faz. Pior mês do ano até agora. Mas setembro tá daquele jeito, viu? Tá bem pertinho. E ali até o dia 13 já passou da metade. 68.635 focos de queimada. Setembro até o dia 13 já tinha 53 mil.
Se fosse qualquer pessoa de direita no comando da nação, o país estava parado. Mas como é o Lula, pode fazer tudo. Aí vem o Sakamoto. A gente comentou, deve ter 2, 3 dias, a Marina Silva falando, não, o governo tem responsabilidade, mas a população também. A população também tem participação no que está acontecendo. Temos que fazer a nossa parte. A Marina Silva falou isso. Aí aqui vem o Sakamoto. Espia só. Aqui que não contribui em nada. Né? E aí o que acontece? A gente matou o inverno e matou o verão no Sudeste, por exemplo. Só tem calor. É calor com poluição ou calor com chuvarada que junto com a Enel e com a prefeitura acabam com tudo, com eletricidade, com tudo, apagão e tudo isso mais. Tá quente e difícil de respirar. Mas olha, desculpa o spoiler. Vai piorar e muito. Por quê? Porque a gente fica procurando culpado quando o culpado de verdade de tudo isso tá no espelho. Pronto. O culpado é você, né? O culpado é você. O culpado tá no espelho, ou seja, você. Você é o culpado. Não é o Lula, não é a Marina. Nunca é o governo federal. Na era Lula, ele não é culpado de nada. É sempre o povo. Marina Silva veio com uma fala aqui bem coisa, mas eu não vou dar play nessa fala da Marina Silva, porque eu vou querer deixar pra comentar ela quando eu falo a notícia do Jamil Chad, que é essa daqui, que eu também não vou comentar hoje, que envolve um cara do passado. Eu quero comentar essa aqui, sobre essa aqui, ó. Vai ter a COP30 em breve. E tem que decidir quem vai ser o cara que vai chefiar a COP30, né? Porque o cara que vai chefiar, ele não vai chefiar a sua questão, a organização, as pautas. Vai poder escolher as pessoas a dedo, montar como é que vai ser as coisas. Montar. O cara tem o poder de decidir, basicamente, o rumo do evento. Começar a costurar até, né? Qual vai ser o objetivo desse evento? Qual será o objetivo da COP30? Para onde nós vamos? Então não é um evento qualquer. Esse evento aqui estão vendendo como a nova Rio 92, que foi um marco ao longo da Agenda Verde. Aí tem uma informação aqui que deveria fazer todo mundo sentir um calafrio. O favorito de Lula para ser o presidente da COP30. Quem? André Aranha Corrêa do Lago. Corrêa do Lago. Quem é ele? Embaixador. Atual secretário do Clima, Energia e Meio Ambiente do Itamaraty. Vejam como algumas coisas às vezes passam. Uma nota pequenininha pode representar coisas muito maiores e muito mais graves. Vejam só, vamos aqui acompanhar uma coisa que a gente comentou em janeiro desse ano. Abri aqui o... Peraí. Esse aqui é o de janeiro. É porque ele era para comentar a nota do Jamil Chad. Em janeiro desse ano, pega lá o Latas. Aí você vem aqui, né? Foi da época da Choquei. Você vem aqui, ó, dossiês históricos. O primeiro de todos, Lula Aranha. Como é que surgiu esse dossiê Lula Aranha? É o dossiê até que eu fiz aquele organograma das famílias no Brasil e tudo mais. Tava eu um dia passando no Twitter e eu tinha escutado semanas antes, umas 2 semanas antes, e até fiz um vídeo no canal secundário falando, talvez um dia eu conte essa história, talvez. Achei aí uma denúncia que o Lula, nos anos 70, teria sido enviado para estudar na Johns Hopkins University. Sem estudar não, né? Falou não estuda, ser treinado lá para voltar, agindo aí a serviço de alguém. E eu falei, pô, essa denúncia tava no site oficial do PC, eu tô falando se é o PCB ou o PCdoB, site de esquerda, do partido de esquerda. E essa denúncia estaria no livro do Mário Garneiro. O livro tá até ali, vai aparecer aqui, eu não vou lembrar o nome dele agora. E aí quando vi isso daí, eu fiquei na cabeça, eu conversei com algumas pessoas. E aí um amigo falou, cara, esse Mário Garneiro, cara poderoso, o cara faz parte da história do Brasil, com muitas coisas. E o meu amigo me falou algumas coisas. Ele me falou, pô, o Garneiro, no dado momento, chefiou o grupo Monteiro Aranha e tudo mais. E eu fiquei com isso na cabeça, pô, os Monteiro Aranha, pá, meu amigo me contou algumas coisas. E esse termo, né, o Aranha não é qualquer termo, é do Oswaldo Aranha. Galera de muito poder no Brasil. Aí isso tinha acontecido uns 2 meses. Ou 2 meses, 2 semanas. Eu tava passando um dia no Twitter, me deparei com aquele tweet da Miriam Leitão. Daqui a pouco, às 11h30, entrevista com o embaixador André Corrêa do Lago. Eu não sabia quem ele era.
li André Corrêa do Lago, eu falei, deixa eu ver o que a Miriam Leitão postou hoje. Eu até narro um pouco dessa história. Na hora que eu cliquei no perfil da Miriam Leitão, tinha outro tweet, também André Corrêa do Lago, e eu dei play. Só que quando eu dei play, eu vi ela falar o nome dele completo, André Aranha Corrêa do Lago. E esse Aranha me fisgou. Eu falei, ih, rapaz, esse Aranha me pegou. Será que ele é da família do Oswaldo Aranha? E lá fui eu atrás do André Aranha Corrêa do Lago. Aí eu achei logo um trabalho dele, que é esse aqui, ó, em inglês. Deixa eu ver se botei a capa traduzida, botei, ó. Estocolmo, Rio e Joanesburgo. O Brasil, as 3 Nações Unidas, né? Conferência sobre o Meio Ambiente. Rio é Rio 92, Joanesburgo é o relator da... Não, a Joanesburgo foi até depois. E Estocolmo. E nesse processo ele fala sobre Brundtland também, todo o processo. Quem é que escreveu a introdução dele, o prefácio? Marina Silva. Eu falei, rapaz, aí tá aqui, ó, o relatório de Brundtland. É aquele cara que sabe das coisas. Ele sabe todos esses pormenores, ele acompanhou tudo, ele vai relatando, ó, ali, ó, relatou limite de crescimento, Clube de Roma, isso, aquilo, outro. Esse cara não é um boca aberta. Não é mesmo. E ele compra toda a tese. Aí fala o que aconteceu no Brasil, em Estocolmo e tudo mais. Aí eu fui lá, falei, ó, filho do embaixador André Corrêa do Lago e neto do Oswaldo Aranha. E aí a gente começava lá a costurar um monte de coisa, falar que era Oswaldo Aranha, aí puxava lá a família Monteiro Aranha, do Olavo Egídio Souza Aranha, falava do Clube de Roma, porque o Olavo Egídio Souza Aranha, o grupo Monteiro Aranha, era sócio lá dos Klabin Laffer. Aí eu comentava, ó, Israel Klabin, prefeito do Rio, meses depois, que foi agora em julho, eu acabei descobrindo que ele também era do Clube 1001, da galera verde, mas criado pelo príncipe da Holanda. Mas o Israel Klabin, quando era prefeito do Rio de Janeiro, hospedou na sua cidade um evento do Clube de Roma, que além dele estava o Celso Laffer, a família Klabin Laffer. Celso Laffer era o ministro das Relações Exteriores do FHC, que fundou com o FHC o SEBRAP. E a gente ia debatendo, falando lá, mostrando as coisas, a gente na questão do Olavo Egídio Souza Aranha, um pouco da família, né, filhos, tudo mais. Aí entra na família Setúbal, que é descendente do Souza Aranha. Enfim, aí vai contando aqui um monte de coisa, relembrando coisas que aconteceram. Aí você vê que esse é o Mário Garneiro com Lula, que foi quem fez a denúncia na época, que é o Mário Garneiro, é o cara que abriu as portas do Partido Republicano pro Disseu, que é o embaixador José Disseu conta, né? Quando foi que abriu as portas, foi o Mário Garneiro. Aqui, ó, Lula, Jogo Duro. Esse é o livro. Na página... Deixa eu ver se tem a página aqui. Ele não fala aqui qual é a página. Mas se você pesquisar, não lembro qual é a página, tem lá explicando lá o que o Lula teria feito. Enfim, esse é o cara... Não é esse aqui não, né? Mas enfim. Deu para entender em qual contexto André Aranha Corrêa do Lago apareceu em nossos vídeos. É nesse contexto, né? Aqui a família Garneiro com os Soros, extremamente próximo com o Rothschild. Isso é uma matéria semana passada no Estadão, falando de Mário Garneiro, falando do seu poder, que até hoje consegue colocar na mesa de negociações os Rothschild, Nathaniel Rothschild. Aqui no final era a árvore genealógica desse lado aqui eu acho que é o Moreira Salles e desse lado aqui eu acho que é o Setúbal, se não é o inverso. E aí eu formava isso daqui e voltava lá para falar do homem do Lula. 2024 vai ser um ano muito importante para nós debatermos internamente, soberanamente, a nossa questão de energia, de agricultura, de florestas. A mudança do clima acaba afetando todos os setores da economia, diz o homem. Está lá registrado. Esse é o embaixador que Lula tem como favorito para assumir a COP30. Deus salve o Brasil. Deus salve e proteja o Brasil. E é isso. Amanhã eu comento a da Marina com o Jamil, que eu quero também entrar no Atlas de Janeiro e relembrar algumas coisinhas sobre um político e atualmente ativista. Mas, sabe a situação que ocorreu, gente? Nada se justifica, realmente. Quem fala o que não quer, às vezes ouve esse tipo de coisa. Eu fico de cara, às vezes, como a direita muda de opinião sobre algumas coisas. E a direita que às vezes reclama, é 2 pesos, 2 medidas. Lembra do caso aí do Augusto Nunes, né? Eu tenho boa memória. Eu vi muita coisa que aconteceu no passado.
E tem muita gente aí que no passado postava uma coisa e agora posta outra. Deus tá vendo vocês, viu? Deus tá vendo. Meu posicionamento segue o mesmo. Qualquer um menos o Boulos. Qualquer um menos o Boulos. E o Nunes, rapaz, que não que se exploda. Qualquer um menos o Boulos. Vote quem você quiser, vote no Pablo Marçal. Agora estão querendo dar carta branca pra um cara estranho, viu? Estranho a carta branca que querem dar pra Pablo Marçal. É isso. Falei lá. Meu tweet segue lá no ar. Quem quiser discordar, que discorde. Só não seja hipócrita, né? Pelo menos seja uma pessoa que no passado você achou um absurdo o que aconteceu com entre Augusto Nunes e o Verdivaldo. Eu fico por aqui. Lembra que já está no ar o Atlas de Julho. O Atlas de Julho tem... Esse mesmo. O Atlas de Julho tem um capítulo muito bom, que é a parte 2 do Dulles. Dossiê que a gente fez em fevereiro e que ganhou uma parte 2 bem profunda do Augusto Antunes de Azevedo. Não sei se tem trajando o nome, mas tem um Azevedo. Tá lá, a gente fala a relação dele com o Dulles, que é ex-Manhattan, um sócio dele, enfim, dentro das coisas. A história mais intrigante que eu me deparei ao longo dos anos. Já tá lá disponível, quimpan.com.br. Por hoje é isso. Fico por aqui. Deixa aquele grande beijo. Abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.